Todo mundo sabe que no futebol um jogador pode decidir a partida. Esse jogador, se muito talentoso, ele pode jogar a partida inteira apagado, mas num momento sublime ele surge, aparece, mostra estrela e realiza uma jogada brilhante que muda por completo o desfecho daquela partida. E esse jogador, hoje no Brasil, dentre vários que possuem imenso talento, existe um especial, que possui um talento que é extremamente promissor para o futebol brasileiro. Esse jogador se chama Estevão William. O nome desse jogador vai, com certeza, entrar para a história do futebol brasileiro. Sobre Estevão, eu gostaria de dizer uma coisa de maneira muito sucinta, de maneira muito breve e sucinta. Meu pai mesmo dizia que, para bom entendedor, meia palavra basta. Estevão vai colocar o nome na história do futebol brasileiro. Vai colocar o nome dele, vai escrever o nome dele na história do futebol mundial. Ainda digo mais. Se Dorival Júnior tivesse colocado Estevão como titular, ou no decorrer daquela partida, né, contra a Argentina, mas principalmente como titular, o Brasil jamais teria perdido aquele jogo. Eu vou repetir o que eu estou dizendo. Se Dorival Júnior, o recente técnico, né, da seleção brasileira, tivesse escalado, para melhor dizer, né, para usar o termo apropriado, né, do futebol, tivesse escalado Estevão como titular da seleção brasileira, a seleção brasileira jamais teria perdido aquele jogo. A seleção brasileira jamais teria perdido aquele jogo no Monumental de Nunes. Entendeu? Por que a seleção não teria perdido aquele jogo? Porque é o seguinte, mesmo que Estevão, de repente, porventura não fizesse um gol, a presença dele em campo desnortearia por completo o time adversário. Porque Estevão, ele atrairia a marcação, ele deixaria o time adversário completamente preocupado com as jogadas ou ele recebendo a bola. A dinâmica do jogo iria mudar por completo com ele em campo. Mas para que isso acontecesse, seria necessária uma coisa muito simples, muito fundamental. Ele precisaria jogar, né? Ele precisaria estar em campo. Ele tinha que estar o quê? Ele teria que estar escalado para começar jogando. E isso jamais aconteceu. Assim como não aconteceu em nenhum momento em relação a Endrick, né? Mas, então, o que quer dizer? Dorival Júnior, ele convocou Estevão, parece que como que por pressão da torcida, como também por pressão da imprensa, que toda vez perguntava sobre Estevão, perguntava sobre Endrick, e Dorival Júnior ficava ali oscilando, né? Hesitando, aí dava uma justificativa. Não, mas é porque eu não quero prejudicar o jogador. Isso não existe. O que jogador tem que fazer é jogar. O jogador não tem isso de que, não, caramba, o jogador que ele é jogador, ele tem um talento, o que ele tem que fazer é jogar. Você só prejudica o jogador se você não colocar ele para jogar. O jogador, ele nasceu para isso. Se ele tem um talento de jogar bola, o que o jogador mais quer é entrar em campo. Não existe isso de você preservar o atleta. Não existe isso, cara. Não existe isso. Não, eu vou preservar o atleta dele não entrar. Não, pelo contrário, meu querido. Você vai estar prejudicando se você não coloca o jogador para jogar. Você vai estar prejudicando aquele jogador. Porque ele tem que... Não porque ele tem que ganhar, sim, mas ele tem que ganhar experiência jogando. E não ficando no banco. Não assistindo os outros jogarem. Por quê? Porque ele vai ficar ali se mordendo. Poxa, eu queria estar aí, eu podia estar fazendo alguma coisa aí nesse momento agora, aí nesse jogo. Podia estar desequilibrando, podia estar fazendo um gol, dando um passe decisivo. Entendeu? Não existe. Esse jogador tem 15, 16, 14, não importa a idade do atleta. Não importa. Isso joga bola, não é preciso experiência de vida, né? Não, é preciso bola no gol, é preciso habilidade com os pés. O jogador ele já nasce com experiência. O jogador, o bom, o craque, ele já nasce com experiência. Não foi ninguém que ensinou Pelé a ter experiência no futebol. Foi Pelé que já nasceu com experiência. Ele já nasceu com tino para jogar. Quando ele chegou ali, começou a pegar aquela bola e começar a disputar ali nos campinhos de terra batido o futebol, ele já começou a desenvolver o talento dele.
porque o talento dele se encaixou com aquela dinâmica ali do esporte, do futebol. Se fosse pro basquete, se fosse pro vôlei, talvez ele não tivesse a mesma competência, embora ele fosse um atleta muito inteligente, de raciocínio rápido, talvez ele não tivesse a mesma habilidade física, que o corpo dele talvez não se encaixasse bem com aquele esporte. Mas com o futebol, não. Tanto, você não poderia colocar Garrincha para jogar vôlei, né? Porque, muito provavelmente, ele não teria minimamente o talento necessário pro vôlei. O salto, o reflexo, mas pro futebol, não. Então, o que quer dizer? Você não pode privar o jogador dele fazer aquilo que ele sabe fazer de melhor, que é entrar em campo, que é pegar a bola, driblar, correr, entendeu? Fazer as jogadas brilhantes. Então, Dorival Júnior errou muito e errou feio nisso, de poupar Estevão. Pois se eu fosse técnico, eu colocava Estevão, colocava quem tá com fome de gol, quem tá com fome de jogar. Entendeu? Era Estevão, era Endrick. Chamava quem nunca foi convocado, Talisca, Júnior Santos. Já chamava esses jogadores, o Hulk, que sempre teve um desempenho profissional, de ponta, atleta de ponta, Hulk, entre vários outros jogadores, Rafael Veiga, todos esses que não vêm merecendo, mas não vêm recebendo oportunidade. Então o que quer dizer? O maior acerto de Ancelotti foi convocar Estevão, e agora uma notícia recém-saída de que ele vai escalar Estevão como titular. Então o que quer dizer? Ancelotti, o primeiro gol que ele marca em relação ao povo brasileiro, em relação à seleção brasileira, é colocar Estevão como titular. E em colocando Estevão como titular, o povo vai ver a estrela de Estevão, porque a parte é a torcida do Palmeiras, né, e os torcedores de clube, né? Aquele que assiste ao jogo da seleção é um torcedor completamente diferente dos torcedores de clube. O torcedor de clube de futebol, ele assiste o futebol, ele acompanha o futebol, mas aqueles que não torcem para clube nenhum vão conhecer Estevão pela primeira vez. Aqueles que só torcem para a seleção, que é uma população muito grande, existe uma parcela da população que só torce para a seleção, só assiste o jogo da seleção, vai conhecer Estevão pela primeira vez. Até porque Estevão não teve chance ainda direito. Né? Tanto ele como o Endrick também não tiveram chances assim. Endrick teve um pouco mais, mas Estevão não teve nenhuma. Então o que quer dizer? Estevão vai agora para esse jogo com confiança, porque ele sabe que ele está ao lado de um técnico que confia nele, confia no talento dele, e eu não tenho certeza eu tenho certeza absoluta, não tenho dúvidas de que muito rapidamente, muito cedo ele vai demonstrar, vai desfilar em campo, vai demonstrar todo o talento dele. Entendeu? É um menino assim aparentemente introvertido, mas que em campo ele se transforma num gigante, entendeu? Tamanho é o talento dele. O talento dele é inesgotável, entendeu? O talento de Estevão é inesgotável. Então assim, o maior acerto de Ancelotti, a parte, tudo que ele já vem mostrando, né, que vai mudar as direções da seleção brasileira, como as coisas estão andando, né, foi agora acertadamente escalar Estevão. Primeiro convocar Estevão e segundo escalar Estevão como titular da seleção brasileira. Estevão como titular da seleção brasileira. E, se calhar, Estevão agora está abraçando a titularidade para a Copa. Estevão vai pegar essa camisa de titular, não sei qual é a numeração da camisa dele, né? Mas, se calhar, ele agora está pegando essa camisa como titular, para não sair mais. Viu? Anote o que eu estou dizendo. Se Estevão pegar essa camisa como titular, ele não vai sair mais. Vai continuar sendo convocado. E Dorival Júnior vai colocar a mão na cabeça e vai ver o erro que ele cometeu em não ter escalado Estevão em nenhum momento. Primeiro, em não ter convocado em vários momentos que ele precisava ter convocado. E segundo, em não ter escalado Estevão. Se ele tivesse colocado Estevão naquele jogo da Argentina, o Brasil não teria perdido. E se tivesse perdido, seria muito difícil de perder. Com Estevão em campo, seria muito difícil, porque Estevão iria desequilibrar, ia demonstrar tudo o que ele sabe, ia jogar com vontade, com raça. Infelizmente, Dorival Júnior parece que ele foi engolido pela imprensa, engolido pelas forças, né, reacionárias que agem contra a seleção, e ele foi completamente engolido, porque é um técnico de talento, é um técnico que sabe lidar com os jogadores. Eu torci muito por ele, assim como torci por Fernando Diniz, porque o papel do torcedor é apoiar e não ficar, né, jogando praga e não ficar falando em contrário, não. Você queria um técnico A, B ou C, mas se não foi, paciência. Você tem que torcer para aquele que foi escolhido. Tá entendendo? Eu queria um técnico brasileiro, mas se não deu um técnico brasileiro, né? Eu queria o Rogério Ceni, aquele do Internacional, Roger de Andrade, o Renato Gaúcho, enfim, Cuca. Eu queria um técnico brasileiro, mas se não deu um brasileiro, que fosse
um estrangeiro, o Jorge Jesus ou o Ancelotti, né? E que em sendo um estrangeiro, o que cabe ao torcedor brasileiro, o que cumpre ao torcedor brasileiro é torcer para esse técnico. Porque o técnico se dando bem, a seleção vai se dar bem. O papel dele é esse, a profissão dele. O que ele quer é ajudar a gente. O que ele quer é ajudar a seleção. Então, isso é uma coisa indiscutível, né? É torcer para o técnico que foi contratado. E, enfim, o que eu queria dizer, transmitir essa mensagem, que Estevão, pode notar o que eu estou dizendo. Estevão vai tomar essa camisa da titularidade. Estevão tá chegando para ficar, viu? Estevão tá chegando para ficar. Estevão, ninguém vai tirar a titularidade dele, não. Ele agora que foi escalado, como se ele for de fato entrar a partida, começar a partida como titular, não vai haver mais ninguém que vai tirar a titularidade de Estevão. Ele vai chegar para ficar. Estevão vai chegar para ficar, vai escrever a história, o nome dele na história do futebol brasileiro e vou além. Agora que ele já vai ser transferido, né? Infelizmente, porque eu não gostaria que ele fosse transferido, mas o futebol brasileiro está completamente loteado, né, para o mercado financeiro. Estevão agora vai ser transferido para a Europa, né, para o Chelsea da Inglaterra, e vai escrever muito rapidamente o nome dele na história do futebol mundial. Muito rapidamente. Lógico também, como eu estou dizendo, se ele não for sabotado lá na Europa, né, não for preterido, né, e se colocarem ele para jogar, né? Porque se não colocarem, aí não dá para o técnico de repente não gostar dele, ou sei lá, né? Mas enfim, ele jogando, ele com certeza vai mostrar a estrela que ele possui. Agora mesmo nesse jogo aí, Brasil e Equador, ele vai mostrar a estrela dele e de que ele chegou para ficar. Um abraço a todos os ouvintes, boa noite e tudo de bom.